Olá, irmãos, tudo bom? A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é Arthur. E hoje nós vamos continuar a leitura bíblica de onde nós paramos da última vez. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos a Deus por mais gente de vida que você nos dá. Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção, por tudo que tem feito em nossas vidas. Agora vem pedir que o Senhor nos abençoe com o Santo Espírito para que nós possamos entender tudo que está escrito aqui no teu santo livro. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Marcos 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando em Jerusalém, ou a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado e fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles perguntaram como Jesus havia mandado. Eles responderam como Jesus havia mandado, perdão. Então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam suas capas no caminho, e outros espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, e o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo ao redor, tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 2 discípulos. Jesus é figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os discípulos ouviram isso. Quando Jesus no templo, perdão. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras do que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando essas coisas. Ele ensinava a todos assim. Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. Os chefes sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição na figueira. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Pedro lembrou do que havia acontecido a Jesus, e disse a Jesus, perdão: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creem que já receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoe os que ofenderam, os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Por isso a importância do perdão, né? A autoridade de Jesus. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus que estavam ali, e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: também vou fazer a você uma pergunta. Se me derem uma resposta certa, lhe direi com que autoridade eu faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que, de fato, João era profeta. Por isso eles responderam: não sabemos. Então eu também não digo que a autoridade faça essas coisas, disse Jesus. Então essa foi a leitura de hoje. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, agora os comentários estão abertos. Pode deixar ali no comentário do YouTube mesmo, ou mandar no e-mail, tanto faz, que volta e meia eu olho os e-mails. Então pode mandar ali no e-mail
comentário, qualquer dúvida que vocês, né, tenham a respeito dos vídeos. Para encerrar, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, por mais de vida que você nos dá. Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção na nossa vida, meu Deus. Agora venho pedir, Senhor, que nos abençoe com tua santa paz, com tua santa bênção, Senhor. E nos continue nos guardando, Senhor, com teu santo sangue, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.